Fala, meus consagrados, Hamilton Isidio, lance de ouro na área. E hoje nós vamos de notícias do Santa Cruz Futebol Clube, que perdeu no dia de ontem para a equipe do Ferroviário por 3-1, mas agora já pensa e foca na semana dos dois jogos, dos próximos 2 finais de semana, que é contra o Souza e também contra o Central, jogos no Arruda, tá certo? Com apoio da torcida. E aqui a gente vai trazer as falas de Galhardo e também do técnico Marcelo Cabo em relação ao vestiário e também o clima do jogo de ontem, tá certo? Mas antes, deixa teu like, se inscreve no canal, ative as notificações, seja membro e nos ajuda a bater a meta de 12 mil inscritos. Vamos que vamos, solta a vinheta! E é isso aí, torcedor. Vamos falar um pouco sobre Galhardo, né? Galhardo falou ontem, após a derrota do Santa Cruz diante do Ferroviário, ele não poupou críticas a ninguém, tá certo? A gente vai trazer aqui as falas dele e também do técnico Marcelo Cabo. Mas uma coisa bem interessante que eu gostaria de comentar com vocês aqui do jogo de ontem, eu até comentei no final do vídeo, que tá, vou deixar aqui no card embaixo, no comentário fixado, sobre aqueles abutres, né, que aproveitam sempre a desgraça do time, né, às vezes do próprio time, para poder comentar em cima. Ontem teceram várias críticas a vários jogadores do elenco, aí ninguém presta mais, aí é aquele caos todo que tentam implementar dentro do Santa Cruz, já por conta de uma derrota. E o que aconteceu? O Galhardo, que na minha opinião foi um dos jogadores que jogou bem, assim, razoavelmente bem, porque se a gente for colocar coletivamente, o Santa Cruz foi mal. Thiaguinho foi mal, Giovani foi mal, Felipe Alves, eu acredito que em 2 gols ali ele foi bastante mal, né? Eram bolas defensáveis, mas nem tudo tá perdido, entendeu? Mas tem gente que quer plantar o caos, tá certo? Mas vamos lá. Thiago Galhardo, né, falou um pouco sobre a questão dos jogos, né, que o Santa Cruz tem no Arruda, e eu vou trazer aqui um pouco da fala dele, tá? Reportagem lá no GE, e as palavras de Galhardo dizem o seguinte: tem 4 jogos em casa, e eu tenho certeza absoluta e posso garantir para o torcedor que o Santa Cruz nós vamos classificar em primeiro, e está no primeiro geral ou na 4ª melhor campanha geral. Vai dar igual, porque você decide todos os jogos em casa, projetou Galhardo antes de voltar a elogiar a equipe do Ferroviário. Não acho que a gente fez um jogo abaixo, acho que fizemos um jogo muito bom, mas é parabenizar os caras que jogaram bem pra caramba. Aqui eles foram homens, jogaram de igual para igual, marcaram lá em cima. No Arruda, vitória do Santa também foi por 3-1. Eles foram um pouco abaixo, covardes, se esconderam e muito se omitiram, provocou o Galhardo. Mas futebol é isso, é pra quem tem ser, é pra quem tem vontade de jogar pra frente. Hoje eles jogaram pra frente e tiveram êxito, reconheceu o atacante, né? Lembrando, né, que Galhardo foi um dos jogadores que, na minha opinião, jogou bem, ele fez até gol, um chute ali de fora da área, mas não apareceu tanto no jogo, tá? Teve uma última jogada ali que ele pegou da intermediária do campo defensivo, passou, foi pro ataque e tocou para Giovani, né? E Giovani desperdiçou mais uma chance do Santa Cruz, mas eu acredito que, no geral, tá, galera? Foi bem. Pelo tanto de cobrança que é colocado em cima dele, no contexto geral, que o Santa Cruz já tava perdendo por 2-1 e tentando fazer gols. Mas também a gente tem que ver o seguinte, né? Totti perdeu um gol ali na cara. Teve alguns jogadores que tiveram oportunidade. O próprio Giovani com essa jogada de Galhardo que ele fez. Então tiveram algumas chances de o Santa Cruz conseguir um bom resultado. Mas o ruim é isso, que é Série D. Série D você não pode desperdiçar as chances que você tem. E quando você desperdiça, você acaba dando aí a oportunidade ao adversário não desperdiçar. Como foi a equipe do Ferroviário, que foi efetivo. E nas chances que teve ali cara a cara, não desperdiçou. Mas também com a ajudinha ali do goleiro. Mas vamos lá para as palavras do Marcelo Cabo, né? Que falou um pouco sobre a questão do vestiário após a partida e também sobre a questão dos investidores, né? Eu comentei ontem, mas eu gostaria de trazer aqui parte do vídeo, tá? Porque o conteúdo total tá lá na TV Coral. Deixa o like, se inscreve lá no canal do pessoal lá, TV Coral, tá? É um vestiário de derrota, né? É um vestiário de silêncio, né? O som de uma derrota dessa é o silêncio. É claro que a gente ficou muito chateado, entristecido, todos.
E o que eu achei muito bom do meu grupo, como eles reagiram a essa derrota. É um grupo que sentiu a derrota, porque é um grupo que acostumou a vencer. Um grupo que venceu, né, a maioria das partidas dentro da competição. E aí uma equipe vencedora, uma equipe que cria um DNA vencedor, ela sente sim. E a gente sentiu naquele momento, no final do jogo, mas a gente também entendeu que a gente é um grupo forte, né? Ninguém perdeu o seu valor, porque nós tivemos uma derrota hoje fora de casa para o Ferroviário, pelas circunstâncias. Então, assim, nosso grupo é muito fechado, nosso grupo é muito unido, eu tenho um grupo na mão, a gente sabe de que a gente é muito capaz de fazer uma grande semana e ter uma grande vitória lá no próximo passo, que é o jogo em casa. Então, assim, sentimos, é dolorido, porque a gente sempre quer presentear o nosso torcedor com bons jogos, bons resultados, e hoje, infelizmente, não podemos entregar. Mas o futebol ele é provido de 3 resultados, e nem sempre é aquele que você trabalha para ter. Então você precisa também, o gestor, quem capitania isso, precisa estar preparado para a derrota, né? Não adianta a gente ficar aqui com um comandante criando álibis e desculpas. Você tem que assumir total responsabilidade pelas circunstâncias. Então perdeu o responsável, sou eu que sou o comandante. E os jogadores sentiram. Então eu já vi que os jogadores já reagiram bem dentro do vestiário. O seguinte, não fazer uma grande semana e buscar uma vitória dentro da nossa casa. Então isso é uma reação muito positiva, mesmo todos entristecidos dentro do vestiário. E a gente fica feliz, né, com a presença dos investidores, com o nosso presidente, com a nossa diretoria, sinal que eles estão cada vez mais perto da gente, né? Então isso é uma coisa que faz o Santa Cruz mais forte. E o Santa Cruz é muito grande e eles se tornam mais fortes com a chegada dos investidores. Então eles vieram presenciar, vieram em loco assistir a partida. Isso é muito bom. A gente, como profissional, como jogadores, a gente se sente fortalecido e respaldado pelo SAF, que está para assumir o clube a curto prazo. Então essas foram as palavras do técnico Marcelo Cabo aqui no canal Lance de Ouro, tá certo, galera? Pelo contexto geral, a gente vê, né, que não é pra tudo isso. O Santa Cruz tem essa semana todinha, é líder, não é questão de líder no geral, é verdade, mas com essa derrota, mas continua ali na liderança do seu grupo e o que vier pela frente, o Santa Cruz sempre vai decidir em casa. Mas o importante agora é focar na questão dos 2 jogos, né, contra o Souza e depois contra o Central, para vencer as partidas e aí disparar na questão da liderança. Agora é cabeça dos jogadores, como vai ser, como vai digerir essa derrota durante essa semana. Eu acredito que um trabalho, né? Se tivesse jogo quarta e domingo, aí seria muito em cima. Mas o Santa Cruz tem um tempo para trabalhar aí, e eu acredito que é mais para quem quer a desgraça do clube. Jogar essas cortinas de fumaça, de querer deixar com que o clube diga que ninguém presta mais, que todo mundo tem que sair. Algumas peças a gente sabe que tem que chegar para poder suprir as necessidades do técnico Marcelo Cabo. Mas entre outras coisas, eu acredito que o time está indo bem, mas com aqueles pequenos ajustes ali, os erros que o próprio técnico fala na entrevista que o Santa Cruz teve dentro da partida, na verdade, e que ocasionou a questão da derrota. Mas isso aí é consertável, não foi em questão de mata-mata ainda, né? O Santa Cruz, lembrando, passando aí, tem a questão de 3 mata-matas para conseguir a questão do acesso, tá? Então o Santa Cruz vai ter que fazer a sua parte aí, vencer e principalmente fazer bons jogos fora de casa, principalmente nos mata-matas. Porque na fase de grupo aí o Santa Cruz está indo bem, tá vencendo, tá empatando fora de casa e conquistando aí pontos importantes pro time, né, dentro do grupo. E agora embalar aí mais 2 vitórias, ou quem sabe mais 2 ou 3 e um empate para se classificar aí já para a segunda fase como líder do grupo, também dependendo de outros resultados. Mas é isso aí, torcedor. Gostou do vídeo? Deixa o teu like, se inscreve no canal, ative as notificações, seja membro e nos ajuda a bater a meta de 12 mil inscritos. Vou deixar 2 vídeos aqui do lado. Tamo junto e é nóis!